E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir isso, né? Para nós aqui é pela manhã, né? Mas acho que até a gente tá com cara de pela manhã, né? Mas, começando aqui mais uma gravação, mais um Pó de Casa e super felizes hoje, né? Porque o nosso convidado, e depois eu vou falar um detalhe sobre o nosso convidado, né? Um detalhe sobre essa gravação de hoje. O nosso convidado hoje é especial, é uma pessoa amiga, né? Um amigo daqueles que a gente vai adquirindo na vida e que valeu a pena, sabe? Você vê depois que, poxa, que bênção que Deus nos preparou. Então hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial, graças a Deus. Se não falei ainda, eu sou o pastor Hélio, aqui da Igreja Casa Branca. E nós estamos com esse projeto novo aqui, que está dando muito certo, graças a Deus. Hoje com a gente, Kleber ao Cubo. E aí, Kleber? Opa, salve, salve, pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz do Senhor. Escolha a saudação aí para vocês também, a que mais cabe para você e mais você se identifica. Deus abençoe, é um prazer para mim estar aqui também. Me considero aí amigo da casa, amigo da sua família também. Amigo mesmo. E a gente está muito feliz de ter você aqui, né? Bom, o Kleber, ele já, como eu disse, né, tem um detalhe sobre esse convidado, e eu vou falar porque mostra o quanto ele é fantástico, né? São pessoas que você vai conhecendo e descobrindo, fazendo amizade. A amizade verdadeira, você vai conhecer a pessoa, vai conhecer as qualidades dela e os defeitos dela. Se vocês estiverem juntos depois disso, aí vocês são amigos, porque os amigos, eles se conhecem. E eu estou tendo a oportunidade de conhecer o Kleber e de me mostrar, né, para o Kleber, que o Kleber está conhecendo a minha vida, minha igreja, meu ministério, e podendo me ver como eu realmente sou, graças a Deus. Devagarzinho eu também estou conhecendo o Kleber, tendo oportunidades com ele. Eu estou muito feliz, viu? Porque você não constrói uma amizade sem conhecer a pessoa de fato. E falando sobre conhecer de fato, o que está acontecendo aqui hoje? Nós estamos gravando esse episódio do Pó de Casa, mas regravando. Porque nós gravamos esse episódio há uns 2 ou 3 meses atrás. Sim. E aí deu um problema no áudio. Esse camarada veio até aqui, com amor, ficou horas aqui, gravou. A gente ficou super feliz dele ter vindo, sabe? E aí, quando ele foi embora, a gente descobriu que não tinha som gravado. Não tinha som. E agora? Como a gente conta pro camarada que não gravamos o episódio, ele teve trabalho, ele veio até nós de longe, né? Então eu fiquei muito chateado na época, preocupado, contamos para ele, ele foi ele foi fantástico. A preocupação maior dele na hora foi em não nos deixar preocupados. Não, vamos fazer de novo, ó. E olha o cara aqui para fazer de novo. Então, cara, estou agradecido por você voltar e estou entusiasmado, porque não é todo mundo que é legal assim. Não é todo mundo que é legal assim, compreensivo assim, né? E, poxa, glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus, que bom. Então, um dos lados bons de ser seu amigo é descobrir que você é essa pessoa, viu? E tenho certeza que isso vai sempre nos fazer pensar, né? Poxa, gostaria de ser mais parecido com esse camarada. Que, aliás, é uma das coisas que nós cristãos deveríamos ter para oferecer para as pessoas, né? Elas quererem nos imitar em alguma coisa. Então, já tem isso aí para imitar você, viu? É que o senhor tem bons olhos, né? A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será pleno de luz. Então, o senhor é uma pessoa boa, né, por natureza, porque os seus olhos são bons. E eu agradeço, né, por todos esses elogios. E nem sei se eu realmente mereço tantos assim, mas eu fico feliz em me relacionar com o senhor, que é uma pessoa boa, né, amável também, é fácil de amar o senhor. E eu tô aí, tamo junto. Amém. Bom, eu diria fácil de gostar de mim, né? Amar. É fácil. Tô brincando. Pô, Kleber, que legal. Agora é o seguinte, como eu não pude ouvir o áudio da nossa outra conversa... E agora? Como que a gente faz para lembrar o que a gente vai... Não vamos lembrar nada, a gente vai... Estamos do zero aqui, né? Vambora. Vamos começar tudo. Então eu quero que você, por favor, fale um pouquinho comigo sobre esse
eu vou falar essa palavra, tá? Você já ouviu um monte de coisa sobre o ao cubo. Mas o que eu vou falar agora você vai entender. Eu tenho pouco contato com a música, Kleber. Eu já te falei isso, né? Porque não é a minha área. Certo. Eu não sou um pastor da música. Conheço alguns irmãos, alguns pastores são da música. Certo. Os caras cantam, os caras tocam, né? Eu não. Eu sou um ogro na área da música. E o contato que eu tenho com a música é por conta da minha igreja, da necessidade que a igreja tem, por conta do pessoal que é da música, do louvor da igreja. E é esse pessoal que me trouxe até você, ou que me trouxe você. Eles me trouxeram você. E outros irmãos que eles trazem aqui. E agora imagina, se eu não tenho contato com a música, você imagina eu ter contato com a sua música, o seu estilo de música. Cara, eu tô com 59. Que não é tão comum, né? Não é comum. E eu sou um cara de 59 anos. Eu não nasci na comunidade aqui, eu nasci lá em Goiôerê, no Paraná, na roça. Eu não sou da comunidade nesse sentido, apesar de que hoje convivo com a comunidade muito bem, graças a Deus, né? Sou entre aspas, né, da comunidade porque a conheço e convivo com ela, mas eu não nasci na comunidade, eu não conheço estilos musicais, não sou da área, e aí o pessoal me coloca em contato com o Kleber do Ao Cubo. Olha que legal. Então a minha visão do Ao Cubo qual é? Eu vejo o Ao Cubo, olhando agora uma visão mais social, né, da coisa, eu acho o Ao Cubo, cara, e quando eu andando com você na rua, eu confirmo isso aí, o Ao Cubo é um fenômeno. O Ao Cubo é um fenômeno no meio do meio da sociedade gospel, né, dos crentes. Eu vejo como as pessoas tratam, e fora também desse meio, as pessoas falando com você, as pessoas que falam, o Ao Cubo vai, eu vou, o Ao Cubo vai. E eu percebo que eles se identificam completamente, isso é muito importante. E aí, meu amigo, eu quero agora ouvir de você o Ao Cubo, né? Pelo Ao Cubo, pelo Kleber. E o que esse impacto eu vejo nas pessoas? Eu que estou perto de você às vezes e vejo eles falando com você. O que é que isso significa para vocês? Hoje, ao vir para cá, eu coloquei no Waze ICB Casa Branca. E aí apareceu para mim a opção ICB Casa Branca e Igreja Missionária Casa Branca. E aí eu falei, cara, a Igreja Casa Branca, ela é uma igreja missionária. Isso no caminho, porque eu coloquei no Waze. E aí eu lembrei de algumas ações que a sua igreja, em seu nome, ou o senhor em nome da igreja, promovem para a comunidade que vocês estão aqui localizados. E me veio na mente no trajeto o quanto vocês são necessários para essa comunidade, né? Não só a comunidade que vocês estão localizados aqui, mas que cada membro representa aqui as suas comunidades aqui ao entorno, né? E muito provavelmente, quando alguém comenta na sua quebrada aqui na região de Suzano, falando que é da ICB, que é ovelha do pastor Hélio, muito provavelmente as pessoas elas falem muito bem porque o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho ímpar e de que agrega muito para o município todo, né? E isso com certeza gera comoção. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que quando alguém ouve falar que a ICB vai promover um encontro de casais, hoje existe uma briga, entre aspas, né? Para saber quem é que não vai ser incluso ou não vai ser excluído porque não há mais vagas. Eu preciso correr porque eu preciso garantir a vaga. Por quê? Porque é muito bom estar aqui. É muito bom comer a comida da igreja, tanto espiritual quanto natural, né? E não só isso, as formaturas, os trabalhos sociais, esportivos, socioculturais que acontecem aqui. E, de certa forma, isso torna-se relevante para todo mundo que se envolveu ou ouviu falar de alguém que se envolveu aqui na comunidade. E isso é um fenômeno também. Então, por que eu estou respondendo isso? Porque o Ao Cubo nasceu desse mesmo jeito. O Ao Cubo é um grupo missionário. O Ao Cubo é uma igreja
missionária, só que é uma igreja que anda pelo Brasil afora. É uma igreja que anda pelo Brasil afora, captando pessoas para o evangelho, para que a sua igreja receba essas pessoas e o Senhor possa cuidar dessas pessoas. É uma igreja itinerante, né? E quando as pessoas elas acabam recebendo um benefício, geralmente elas se sentem agraciadas, né, por alguma coisa que às vezes elas não sabem explicar. Nossa, eu não acredito. O pastor Hélio vai fazer de novo o encontro de casais, eu não quero ficar de fora. Nossa, o Alcubo vai lançar uma música nova. Nossa, eu não posso ficar de fora. Nossa, o pastor Hélio vai fazer de novo, né, aquele projeto com casais, eu não posso ficar de fora. Nossa, o Alcubo vai ter agora na Igreja Casa Branca em Suzano no dia 27 de dezembro. Nossa, eu não posso ficar de fora. Porque em algum momento elas foram beneficiadas, né, ou pela música ou pela ação missionária. Então eu acredito que nós somos um fenômeno por isso, porque nós encontramos essas pessoas de alguma forma, elas se sentiram beneficiadas pelo que a gente ofereceu um dia. Legal. Então, o fato é que isso aqui ninguém me falou, né? Realmente eu observo e eu fico vendo como as pessoas chegam. Isso que você falou aí, o Alcubo como uma igreja itinerante, você está falando aí, eu fiquei aqui viajando nas ideias, né? Falei, pô, isso é fantástico, porque é isso que vocês são mesmo. E por que eu acho que você sabe o que você está falando aí, viu? Eu fiquei falando, você pensou para falar esse negócio, porque vocês ganham almas para Jesus, Kleber. Eu fiquei vendo, né, outras coisas que você faz, eu tive a oportunidade de ver lá, de repente mais para frente a gente até fala, né, falar um pouco do Gil, né? Mas eu fico vendo as pessoas chegarem até você, e também do seu outro trabalho que você tem lá, que eu tô sabendo já da sua vida um pouco. O cara não para, o cara é dinâmico, né? É dinâmico. A vida, a palavra boa para você é isso aí, é dinamismo. E aí, as pessoas vão até você, e você tá sempre falando de Jesus para alguém. Tipo assim, é missionário 24 horas, evangelista. Eu acho que assim, o trabalho do Alcubo é missionário, beleza? Mas você, cara, você é um evangelista nato. Você é um evangelista. Essa é a palavra boa para você. Que, aliás, aqui, eu vou sempre fazer esse tipo de colocação quando me vier essas oportunidades. A gente precisa respeitar os ministérios bíblicos, viu? Porque Deus não inventou eles. Aquilo lá nós não inventamos, não, é Deus. Então nós temos que respeitar o papel do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. E na minha humilde opinião, viu, tem muita gente fora do lugar hoje, porque nós valorizamos mais um nome do que o outro. E às vezes a pessoa se confunde e deixa de cumprir o papel dela e ganhar milhares de almas para Jesus. O evangelista é fundamental na causa do evangelho. Esse cara é um preparador. O camarada, ele fala como ninguém, ele apresenta Jesus melhor do que eu, ele alcança almas mais do que eu. Eu cuido delas, eu sou pastor. Mas esse cara, o evangelista, ele precisa ser valorizado, como os outros ministérios. E Kleber, posso estar enganado, tá? A gente não se conhece há tantos anos assim. Mas eu olhando para você, cara, porque eu admiro, eu acho evangelista o cara, eu queria ter 10 evangelistas dentro da minha igreja. Eu queria esses caras aí, viu? 10 evangelistas dentro da minha igreja. Eu acho esses caras maravilhosos. Falar de Jesus igual um evangelista fala, Kleber, cara, é demais. E o Kleber, ele é esse cara. O Kleber, ele é evangelista nato, tá nele. Entendeu? Você não precisa ficar muito tempo perto dele para ver ele apresentar Jesus de alguma maneira para alguém. Isso é encantador, cara. Eu vejo isso aí, me dá logo vontade de chorar. E tem isso nele. Eu já vi, eu senti o cheiro primeiro, né? E depois vendo ele de perto, vira e mexe. Ele falando com você, ele está apresentando Jesus para você. E isso é muito legal. E o Alcubo carrega isso com vocês. Né? Vocês realmente são. Então, acho que essa colocação de igreja itinerante, meu amigo, essa é excelente. E que legal. Eu sei que outros cantores maravilhosos fazem isso, viu? Muitos. Mas tem alguns importantes que poderiam fazer mais desse jeito, que cantam muito, né? E que poderiam, de repente, permitir isso na vida deles, porque o Alcubo faz mesmo.
Então, cara, essa coisa, esse fenômeno ao cubo que eu vi, né, de perto, por conta de conviver com você, ele tem trazido esse impacto para a vida das pessoas. Então eu quero que você fale para nós um pouquinho da sua música, porque a sua música não é exatamente a música que todo mundo ouve. Na minha música, a música do Ao Cubo, ela é uma música que ela nasce primeiro, antes de nascer a música, ela nasce o entendimento de quem realmente a gente é. Então, quando eu começo a escrever músicas do Ao Cubo lá em 2003, primeiro nasce uma conversa com Deus de você já entendeu quem você é? Aí eu falo sim. Aí Deus fala assim, não, você ainda não sabe, você vai começar agora a entender quem você é e agora a gente vai viver um processo. A gente começa agora você do começo, entendendo o comecinho, e a gente vai agora partir para um conhecimento que ele vai durar, né? Vai começar agora e a gente não sabe quando termina. Então começa assim. E aí eu começo a entender que as criações das músicas, elas também são dessa forma. Porque as músicas do começo, elas falam o que eu pensava, quem eu era e onde eu estava e o que eu estava fazendo no começo. Hoje as músicas que eu escrevo, elas fazem a mesma coisa. Elas falam quem eu sou hoje, o que eu penso sobre o universo e sobre, né, o sobrenatural hoje também. Então, quando eu ouço testemunhos de pessoas que falam assim, pô, a música do Ao Cubo me achou e Deus me salvou através da música do Ao Cubo, eu recebi um milagre de Deus quando eu comecei a ouvir a música em 1980, e essa música motivou meu coração a acreditar que Deus pode transformar o meu problema em milagre. E aí eu comecei a viver crendo e Deus realizou o milagre da minha vida através da música, da sua música. Então a gente vai ouvindo esses testemunhos e a gente vai vendo o quanto é importante a música. Não, o quanto é importante primeiro você entender quem você é, para você comunicar aquilo que Deus tem colocado no seu coração da forma que você é. Por quê? Porque se eu não tivesse começado a entender quem eu era, eu ia ficar fazendo música reveria, sabe? Falar, vou fazer uma música hoje, já vou fazer uma música de novo, sem propósito. Ah, mas você tá falando então que existe músicos que fazem música sem propósito? Tem mais músicos que fazem coisas sem propósito do que músicos que fazem com propósito. Ah, então as pessoas que fazem sucesso são pessoas que fazem música com propósito? Não, nem sempre. A maioria das pessoas que fazem sucesso não tem um propósito. Ou o propósito delas é ganhar dinheiro e ter status apenas. Comercial. Que não deixa de ser um propósito, um propósito. Não é um propósito parecido com o meu, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque essa semana a gente foi fazer um evento em Guarulhos com o Cubo e a gente reencontrou um pastor evangelista e missionário lá. Ele é um pastor que faz... Inclusive, eu queria ouvi-lo aqui no programa de vocês. Eu gosto muito de ouvir o senhor falando. Traz pra nós. Eu quero indicar ele aqui. Ele é um evangelista que faz um trabalho missionário há mais de 20 anos na Cracolândia. Oh. Ele é conhecido como Pastor Babão. É um dos missionários mais conhecidos do Brasil, né? E ele encontrou a gente lá no show e falou assim, Clebão, FJ, Lu, vocês não têm noção do quanto a música de vocês é importante dentro das penitenciárias. Ele falou, eu sou capelão e existem duas músicas que são hinos nas penitenciárias. Hinos. Uma dessas músicas é a música de vocês, é uma das músicas de vocês. E é um hino, toca todos os dias na penitenciária, nas penitenciárias, né? E ele estava falando da relação que as pessoas que convivem dentro da penitenciária há 1 ano, 2 anos, 10 anos, eles tiveram com a nossa música e o quanto a nossa música foi relevante para a conversão de muitas pessoas que estão exilados, né, da sua liberdade em penitenciárias. Mas a gente também escuta testemunhos de pessoas que estão em casa de recuperação, de pessoas que estão na Fundação Casa, trabalhos que a gente já fez muito, e a gente faz música de forma pontual.
qual a intenção do Ao Cubo, Kleber? E aí eu acho que essa é uma resposta interessante para essa pergunta. A intenção do Ao Cubo, o propósito do Ao Cubo é fazer música que ative um gatilho dentro da mente da pessoa de mudar de vida. Eu quero mudar de vida, não dá mais para eu continuar desse jeito. Então, há 23 anos atrás, quando o Ao Cubo surgiu, em 2003, a nossa mente era: nós precisamos tocar em rádios seculares com essa mensagem evangelística de forma estratégica para que as pessoas de lá, de fora, apenas elas aceitem essa transformação. Hoje, depois de 23 anos, a gente percebe que a nossa linguagem e a nossa vivência, ela não serve apenas para pessoas que estão excluídas desse nosso universo religioso. A gente percebe que no nosso universo religioso existem pessoas que também precisam ouvir na nossa linguagem. Por quê? Porque elas fazem parte da comunidade periférica, que tem um dialeto específico também. Sim. Entendeu? E que a gente percebeu, inclusive, que jovens, adolescentes, adultos que ouvem músicas evangélicas no seu dia a dia, elas também ouvem música secular por falta de músicas que eles se identificam, estilos musicais que eles aprenderam a gostar desde criança. Tem muita gente que gosta de samba e ele gosta de samba, e acabou. Então a pessoa coloca um fone no ouvido, às vezes, ou muito provavelmente, ela não vai colocar, se ela gosta de samba, vai ficar ouvindo durante o trajeto da casa dela até o trabalho, que demora 1 hora, uma playlist com louvor e adoração. Se ela gosta de samba e ela gosta de samba, ela vai ouvir os sambas que ela conhece. Então, no meio da playlist vai ter aí uns 2 grupos de samba gospel e um monte de samba secular. Então, quanto mais tiver samba gospel para interagir com essa pessoa, melhor. Mais probabilidade de tirar ela de uma realidade secular, né? Então, vamos lá, pegando esse gancho aqui. O que acontece? Eu percebo exatamente isso com vocês, que funciona do jeito que vocês tinham planejado. Uhum. Ou seja, é uma obra do Espírito Santo, na minha opinião, né? Realmente está acontecendo isso. Por quê? Porque as pessoas, elas são impactadas. Não é uma visão, vamos ver se... Não, acontece. Vocês vieram aqui o ano passado e, os caras cantam a música. Veio gente todo canto, né? Apareceu gente não sei de onde aí e veio aqui na Casa Branca e os caras cantam a música, eles conhecem a letra. E de repente eu vi gente cantando a música de vocês, eu olhei pra cara, gente que de repente eu conhecia. Eu falei, mas conhece a música do Ao Cubo de verdade? Ou seja, a identificação é total. Então, pessoas que gostam, conhecem a letra. E aí eu olhei a letra, né? Comecei a ouvir, que eu ouço, né? A letra. Eu sou aquele cara que eu não guardo a letra, mas eu tô ouvindo ali, eu tô sabendo o que você tá falando. E aí você fazendo a música lá, o que eu percebi? Que você pensou. Você pensou para fazer aquela letra. Sim. Você queria falar aquilo. Então, assim, como você disse, não é uma música comercial, no sentido de vamos ganhar um dinheiro com isso, mas é uma música com uma mensagem. E que você falou assim, ó, eu quero falar isso para as pessoas. É proposital. Tá. Existe um assunto. Um assunto de propósito. Você desenvolveu uma ideia na música. E aí eu nunca prestei atenção, cara. Eu nunca prestei atenção no seu estilo, tá? Nunca, e aí eu comecei a prestar atenção de lá pra cá, porque conheci o Cubo, por causa dos meninos todos aí. Pastor, Ao Cubo? Eu já tinha ouvido falar de você 1000 vezes, já tinha ouvido alguma coisa por aí, mas por aí, como outros estilos. Você pode escolher aí, Fernandinho, que é um nome na música, né? É um nome, eu acho a voz dele linda. Eu me dei conta do Fernandinho, da voz linda dele, por necessidade, porque eu sou pastor. Eu estou completamente ligado, diferente de outros pastores da área da música, longe da música, eu estou ligado longe da música. Eu ouço música, eu louvor da igreja, eu canto, mas eu não sou da área. Então nem Fernandinho, nem fulano, porque eu literalmente, não é que eu não dou valor, cara, é que eu estava sintonizado eu estava em outra sintonia, beleza? Eu estou muito mais preocupado com outra coisa. Eu não estou dizendo aqui que eu estou certo, tá? Pelo amor de Deus. Estou dizendo de como eu tocava meu ministério. Preocupado com um monte de coisa. Investia na música da igreja e tudo, mas não era eu, né? Só quando tinha alguma música com problema, pastor, o que você acha dessa letra aqui? Eu falo, não, essa nós não vamos cantar mais não. É nesse sentido. Fora isso, eu nunca me preocupei muito. Mas aí, vem você, vem Ao Cubo. E o que é interessante que aconteceu com vocês? Eu falei, cara,
eu olhei para a letra, eu olhei para a música. Eu fui, neste caso, analisar. Porque é um estilo marginalizado. Eu acho que eu posso dizer isso, né? É um estilo que foi marginalizado e hoje se tornou popular, né? Exato, é isso que eu quero. Pra mim, né? Hoje é uma das músicas mais vendidas no Brasil. E no mundo também, né? Sim. O rap, ele é uma das músicas mais vendidas. Então, ela saiu de uma condição marginalizada e foi para uma situação popular. Não, hoje vocês são elite. E eu não tenho dúvida de falar isso. Por quê? A partir do entendimento. Então, assim, eu não marginalizava vocês nesse sentido, porque há anos que eu sei, e a gente ouve lá na nossa igreja mãe, que é a terceira igreja quadrangular de Ferraz, que é a igreja que abriu, a música lá é outra coisa. Então, eu já tinha ouvido falar um monte de coisa, né? Só que eu nunca parei para dar valor nesse sentido marginalizado. Eu não ligava. Isso que o senhor está falando é muito interessante. E eu acho assim, as pessoas precisam saber disso. O que é um estilo musical marginalizado? Nós vivemos num país onde o preconceito ele está enraizado em tudo que é coisa. A gente tem de alguma coisa certa. E toda vez tem gente que tem de sertanejo, né? Sim, tem vários estilos musicais. Então, quando a gente ouve falar, esse estilo musical é um estilo marginalizado. O que é um estilo marginalizado? É um estilo usado e criado nas margens da sociedade. Exatamente. Então a sociedade tem margens? Sim, são as periferias. O que é periferia? É o que está ao entorno do centro, está distante do centro. Então, essas músicas que são criadas, produzidas e consumidas nas margens da sociedade. Aí, o que acontece com quem promove e quem administra o dinheiro e faz as coisas andarem na sociedade? Elas olham e falam assim, o que é produzido nas margens da sociedade não é bom. Por quê? Porque eles têm um dialeto deles natural, que é deles, eles não se vestem como a gente gosta, eles não são parecidos com o nosso pessoal. Então a gente olha tudo que eles fazem com um olhar de atípico. Entende? Eles não são bons quanto nós somos. E aí, a música marginalizada, que é criada nas margens da sociedade, ela passa a ser criada, consumida exatamente com esse propósito agora. Qual? De mostrar para a sociedade que não gosta da gente, de que nós somos bons e que a gente consegue se autossustentar sem eles. Então é assim que nasce as músicas marginalizadas e os estilos também. Então as quebradas, elas não têm só a música marginalizada. A gente tem o nosso estilo. A gente tem os nossos tipos de óculos que a gente gosta, o nosso tipo de roupa que a gente gosta de andar. E quando a gente chega, por exemplo, num banco no centro de São Paulo, os caras os caras que trabalham lá e são da quebrada, eles olham, opa, peraí, que esses caras não são daqui. Opa, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Por quê? Porque eles foram treinados que quem vem de longe pode causar problema. Então assim nascem os preconceitos, nasce aí os grandes... E aí, exatamente isso, né? Eu não prestava atenção. Tipo assim, eu não tenho nada contra. Mas eu também não presto atenção. Só que aí, por força de tudo isso... Vocês estão aqui dentro da minha igreja, cara. E aí eu fui olhar a música, porque aí eu tenho que olhar a letra, que nem eu falei. Como eu olho a letra do A, do B e do C, né? E aí tá tudo certo. De trazer vocês pra mim, glória a Deus. Nesse sentido, pra mim, aleluia. Que bom, que legal, tal. Mas aí eu fui ver. E aí eu fui ouvir vocês cantando e eu descobri que vocês pensaram pra fazer a letra. E aí eu comecei a ver vocês trabalhando, e aí a gente acabou se aproximando, e aí eu comecei a ver o entorno do Ao Cubo, né? As pessoas chegando, vocês apresentando Jesus e tudo mais, e aí eu descobri algo que Deus queria que eu descobrisse, e hoje eu já entendo isso perfeitamente, né? Deus vai me dando as coisas na hora certa para eu não me atrapalhar, né? Porque eu sou limitado, e literalmente sou limitado mesmo, graças a Deus por isso. Deus é bom, Deus é perfeito, Ele faz bem e perfeito, né? E eu não. E aí Deus foi me pondo isso nesse momento, eu vi que era o momento disso. E aí, cara, eu comecei a gostar, cara. Eu comecei a gostar, e aí não falo para agradar, eu falo para contar, né? Eu comecei a gostar, não é porque você tá aqui hoje, né? Você já é da casa, graças a Deus. E eu comecei a gostar, e eu gostar da letra, e eu gostar de estar perto de vocês. E aí, outro dia... eu tava lá na comunidade com vocês, cara. E não é meu ambiente. Apesar de eu ter nascido e ser pobre até hoje.
Mas é um outro tipo de comunidade que eu vim, cara. É outro tipo de vila. É comunidade também, mas é outra vila. Não tinha o rap lá na vila que eu vim. Você entende? Sim. Eu convivi fora do rap, até porque eu fui para a igreja muito cedo, de uma outra forma, né? E aí, cara, eu tava lá outro dia na comunidade e vendo umas coisas. E eu percebi que eu estava exatamente no lugar que era para mim. Tem um caso, o rapaz veio falar comigo, você sabe, né? E eu fui lá e o cara pediu para falar comigo, né? Aquela situação, e marcou de falar comigo, e eu fui lá falar com ele. E na hora que ele abaixou a porta pra gente poder orar, eu falei, olha, eu posso abaixar a porta pra gente poder orar? Eu falei, claro. Ele, depois, outra situação, conta isso. E eu pude orar por ele, né, ali. Eu percebi que eu estava exatamente onde eu deveria estar. E foi de Deus na minha vida. E aí, cara, eu entendi a identificação, Kleber. Como que Deus faz as coisas? Como que Deus ele consegue te levar e te usar em situações que você nem sabia que era para você? E aí eu comecei a gostar do que vocês cantam. Deus é testemunha. A letra de vocês, eu acho muito inteligente, cara. Eu vou te falar isso aqui, é meu testemunho, tá? Não preciso te agradar. Você já sabe que você está nessa aí há muitos anos. A letra é inteligente. A letra foi pensada. A música é boa, no sentido de que ela promove o evangelho e ela alcança o coração. A música tem que fazer isso. A música romântica, ela tem que romantizar você. Ela precisa fazer isso. Certo. Ela tem. Você alcança o coração do menino da comunidade, da menina da comunidade, e faz ele pensar em Jesus. Pastor. Isso é a mensagem que o cara quer. E ela é o alcance que o cara quer. E eu tô vendo isso, sabe, Kleber? Eu vi isso na letra de vocês, na música de vocês, e eu entendo o que acontece dentro da penitenciária. Porque aquele miserável que está lá, pecador que está lá na penitenciária, cara, ele é amado de Deus. Ele é amado de Deus, é um amor que só Deus entende, porque nós realmente julgamos ele. E ele, não estou dizendo que ele não merece ser julgado, tá bom? Não tô aqui, ele não é vítima, tá bom? Não gosto disso. Pode ser que ele seja vítima, porque o sistema erra, beleza? Fato. Mas normalmente ele não é vítima. Mas o legal é que a maior parte daqueles caras que estão no sistema, ele se assume como falho, ele reconhece as falhas dele, diferente de nós que estamos aqui fora. Nós somos os pecadores que nem sempre nos reconhecemos de verdade. Ah, não, eu sou pecador. Mas é meia verdade isso. O cara do sistema, ele fala, não, eu sou pecador. E muitas vezes ele está pronto para ouvir a palavra de Deus. 90% deles querem ouvir e ouvem. Por isso que eles ouvem a música de vocês. Porque eles querem Deus, eles têm essa necessidade, eles sabem que erraram. E a música de vocês vai na alma, cara. O senhor falou aí coisas muito importantes, né? E eu me emociono também vendo o senhor se emocionando, porque minha mente, ela é uma mente muito ilustrativa, e aí eu começo a lembrar e visualizar um monte de coisa. E primeira coisa assim que eu queria fazer, eu quero fazer duas observações em relação ao que o senhor falou. Uma delas é quando o senhor fala que eu sou muito inteligente e que existe uma inteligência diferente na música. Tem muita gente que acha que isso é arrogância, que eu vou falar aqui. Tem muita gente que acha que quando uma pessoa fala que sabe o que ela é, as pessoas elas acham que isso é arrogância. Mas na verdade não é arrogância. E no seu caso não é você saber o que realmente você é. E durante muito tempo eu acreditei que eu era burro, porque as pessoas falavam que eu era burro. As pessoas, elas queriam provar pra mim e queriam fazer eu acreditar que eu não era bonito, que eu não era burro, ou que eu não era inteligente, que eu era, né? E até que um dia, Deus, ele começou a... Deus, e eu falo que isso é divino mesmo, é uma obra divina. Deus começou a mostrar pra mim que eu era bonito, que eu era inteligente, que eu via as coisas de forma artística, ou seja, de uma forma que as pessoas naturalmente não conseguiam ver. Eu conseguia desenhar um universo de forma diferente, e aquilo era uma inteligência.
E aí eu comecei a me ver inteligente. Eu falei, meu, então as pessoas me enganaram durante muito tempo e eu acreditei nessa situação. Então, quando o senhor fala, meu, você é inteligente, sua música é inteligente, e quando o senhor tá falando isso, eu afirmo isso dentro de mim. Verdade, eu sou mesmo inteligente. Deus me deu uma inteligência e isso é um dom que Deus me deu e eu sou muito grato a Deus por essa inteligência. Essa é uma observação. A segunda observação é quando o senhor fala assim, ó, meu, você tá em lugares e aí você fala com as pessoas de um jeito, e aí quando eu percebo, poxa, aqui é o lugar exatamente onde eu deveria estar. E essa observação que eu quero falar aqui agora é muito importante. Talvez mais importante do que todas que a gente já falou. O senhor tá quando eu tô. Porque a igreja e o evangelho é exatamente isso. É eu ser o senhor quando o senhor não tá. Quando Jesus diz assim, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, não significa que ele só ouve quando tiver 2 pessoas orando. Significa quando estiver 2 ou mais reunidos em nome dele, nós estaremos representando ele. Nós seremos o Jesus aonde nós estivermos. Então, quando o Senhor não estiver, o Senhor está, porque eu estarei lá. Claro. Quando o Everton estiver, quando os seus irmãos, o João estiver, o Igor estiver, o Senhor também estará ali, representado por eles, entende? Então, acho que evangelho é justamente isso. É como o Senhor falou no começo do podcast aqui. O Senhor falou, uns foram chamados para mestres, outro para doutores, outro para evangelistas, outros para missionários, outros para... enfim, é um corpo e cada membro é usado para uma finalidade. E todos os membros, eles servem para uma coisa só. Eu não lembro se eu falei isso aqui na outra vez que eu vim e a gente tentou fazer com que fosse ao ar, mas eu tenho algo que é muito ilustrativo para mim toda vez que eu falo disso. Teve um presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano, foi o Kennedy, que ele foi fazer uma visita para a NASA. Não sei se o senhor conhece essa história. Ele foi fazer uma visita para a NASA para criar um conteúdo para um jornalístico. Então ele chamou a mídia, chamou os jornalistas e foi fazer uma visita para a NASA um dia, se eu não me engano era à noite. E ao chegar na NASA, ele se depara com uma pessoa limpando o chão de um espaço da NASA, de um lugar lá na NASA. E aí ele pergunta para essa pessoa, o que você faz aqui? Qual é o seu cargo? E naturalmente, uma resposta de uma pessoa comum seria, eu cuido da limpeza. Só que essa pessoa respondeu para ele, eu faço as pessoas chegarem à Lua. Fantástico. E isso foi conhecido por muitos e muitos países, né? Porque foi uma resposta emblemática. E a gente percebe que a consciência da pessoa é quem faz a pessoa ter bom êxito e fazer o que a pessoa faz com maestria. Por quê? Porque ela sabe a finalidade para qual ela foi chamada. Ela não foi chamada para limpar, ela foi chamada para salvar pessoas. Ela não foi chamada para ser um diácono, ela foi chamado para pastorear pessoas. Mas ele não é o pastor é o pastor, mas ele foi chamado para pastorear pessoas. Por quê? Porque quando o pastor está lá no púlpito, ele é o pastor na recepção, ele é o pastor limpando o banheiro, ele é o pastor preparando um café, ele é o pastor abrindo a igreja, fechando a igreja, criando meios e mecanismos, entende? Então, eu e o Senhor entendemos qual que é o nosso chamado. O nosso chamado é trazer pessoas para o evangelho e fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? Eu aproveito agora para fazer uma propaganda do MaisID. Dia 27 começa no dia 27 ou no dia 26? Dia 27, né? E 28. Dia 27 começa a conferência MaisID aqui na ICB Casa Branca, em Suzano. Você que nem sabe o que está acontecendo, já tem camiseta. Inclusive, a gente podia estar com essa camiseta hoje, né? Para divulgar. Cara, vacilamos. Eu vou falar a verdade, tá? Você já acaba de fazer a propaganda aí, graças a Deus. Meu amigo, eu não tenho a camiseta. Não acredito. Porque o camarada que fez as camisetas... É nada. O camarada que fez as camisetas, sabe que eu queria já ter aqui a condição, as câmeras giram, tá? Mas não vamos fazer isso não, que a gente pode errar o ângulo aqui. O camarada que está atrás das câmeras, que mandou fazer as camisetas, ele não fez suficiente, tá?
Não fez, as camisetas não chegaram para todo mundo, tem gente pedindo, cadê, não chega, não vai chegar o suficiente, nós vamos ter que ter mais para vender no dia, tá? Então nem o pastor, a minha filha ontem falou, pai, o senhor tem que gravar um conteúdo, mas tem que ser camiseta do Mais Id. Eu falei, ainda não tenho. Então estamos esperando chegar para eu gravar conteúdo, você acredita? Pastor, você acredita que esse cara falou para mim que isso era uma estratégia? E eu não tô brincando. A gente tava conversando essa semana, não vou passar um pano pra ele, eu tô falando real. Não. Ele falou assim pra mim, tô com uma estratégia. Eu falei, qual? É uma estratégia de venda, que é uma... Olha só o que ele falou, é uma estratégia de escassez. Eu mandei fazer uma quantidade. Essa quantidade já sabia que ia sair rápido na primeira semana. Até aí eu até acredito. As pessoas iam ficar sem. Quando a gente chegasse com outro montante, todo mundo ia verdade. Não ia poder perder. Também aconteceu isso. O fato ele não fala, que ele não conta, é quanto tempo o camarada leva para produzir. Ele só errou nisso. Ele poderia realmente ter feito, até aí estava indo certinho. Ele não te conta, na estratégia dele, é que o fornecedor, porque é a malha mais comum é fácil até você arrumar, mas uma malha de qualidade, a camiseta é de qualidade. É boa, eu vi. Ela é boa. Você não acha fácil. O camarada, ele pede mó tempão para entregar. Então a estratégia dele só falhou nisso aí, só. Só nisso aí que falhou, entendeu? Tipo assim, eu não vou ter o produto. Fica a dica. Então, mas dia 27 ao Cubo é presença confirmada aqui na conferência Mais Id, na ICB Casa Branca, aqui em Suzano, certo? A gente vai aproveitar para fazer disso um corte e fica aqui o endereço embaixo da igreja, o horário de início da conferência, e você não pode ficar de fora. Você que curte um bom rap, você que curte uma boa palavra, aqui é o lugar apropriado para você trazer a sua visita. Mano, eu tô querendo evangelizar uma pessoa e a pessoa tem dificuldade de estar numa igreja, num culto convencional. Esse culto não será um culto convencional, será um culto que a música vai ser o rap, a pessoa com certeza vai se identificar com a linguagem e é uma boa oportunidade para você evangelizar a pessoa que você tá e tem um sonho, tá evangelizando e tem um sonho de conheça Jesus e venha pro nosso lado também, certo? Então dia 27 de dezembro ao Cubo, aqui na ICB Casa Branca, na conferência Mais Id. Graças a Deus, é isso aí. Então, agora vamos voltar ao... Você falou agora há pouco uma coisa muito legal, eu não posso deixar. Aliás, você falou um monte de coisa aí, eu fiquei aqui viajando, meu Deus, não quero perder esse ponto aí pra gente falar. Bom, legal demais foi te conhecer, tá? Naquele momento eu cheguei para eu não sabia o que estava acontecendo, viu? Eu nunca sei, Deus não me conta tudo antes. Às vezes Deus manda um profeta, para quem não acredita em profeta, aqui você quebra a cara, tá? Aqui nesta igreja. Aliás, quando começou a nossa igreja, Kleber, aqui em cima, há quase 22 anos atrás, fevereiro a gente faz 22 anos aqui, no mesmo lugar, viu? Começamos ali, um salãozinho alugado, e Deus está nos dando graça aqui nesse mesmo lugar. Quando começou a nossa igreja, as pessoas elas falavam que, pelo meu estilo de pregação, né, que eu não acreditava em profecia. E eu ouvia aquilo, né, ficava assustado. Falei, mas... Porque, sabe, o cara vê você, não conhece você, tá vendo você em cima do púlpito. Se você tá vendo um pastor em cima do púlpito, e você tá esperando ser pastoreado pelo púlpito, meu amigo, desculpe, você não entendeu o que é um ministério pastoral. Pastor prega também. Pastor prega também, mas um pastor não é um pregador. Os pregadores são maravilhosos e Deus os usa. Eu os trago aqui na minha igreja. Deus usa pregador. Pregador é um cara que Deus dá o dom para ele falar aquilo. Então eu prego também. Mas o pastor é como evangelista. Ninguém evangeliza como evangelista. Parece uma bobagem que eu estou falando e fico com essa bobagem então. Ninguém evangeliza como um evangelista. Ninguém faz igual ele, é dom, é de Deus. Eu faço, você faz, o outro faz, todo mundo faz. Mas o evangelista, ele é excelente. Assim também. Então, o pastor, ele prega também. Você vai numa igreja, você julga o pastor lá pelo púlpito lá, porque, não gostei, demorou, não demorou, o estilo, essas tolices aí de quem nunca vai ter a vida transformada, viu? Você tem que entender, eu preciso ver esse pastor pastoreando, aí você tem que ir para a sala com ele, sentar e conversar com ele. Você precisa estar com ele, você precisa conhecê-lo. Os discípulos andaram com Jesus. As pessoas precisam ter comunhão. O pastor é o cara que ele precisa te ver, te conhecer, falar com você, estar com você. Não é 15 minutos, não é meia horinha. Então, se você não dá chance disso na sua vida, você nunca vai ter um pastor. Você precisa entender isso, viu?
Mas volta aqui. Então, voltando no que nós estávamos falando aqui, você falou a questão da arrogância, da inteligência e do tempo que você demorou para maturar, né? Para amadurecer isso. Eu também. O meu ministério pastoral, eu tive que ser convencido que eu era pastor. Uhum. E isso aqui de novo. E a arrogância sempre foi uma preocupação, né? Sim, a gente tem também. coisa que você não pode falar. Uhum. Você não pode compartilhar com as pessoas por conta de medo de ser arrogante. As pessoas elas não entendem o que você está falando. Não dá, é só dar lugar para o Espírito Santo. Ora, antes de ouvir qualquer coisa, pede para o Espírito Santo falar com você, para ver se a pessoa está falando, né, alguma coisa de Deus na sua vida. E aí, eu não tinha essa compreensão do meu ministério por conta de justamente isso. E aqui não vou falar como uma vítima, julgamento, né? Pessoas me viam como criança, com a minha postura de criança, e de criança mesmo, né? Moleque, aprontava uma coisa ou outra, nada demais, viu? Mas aprontava. E aí eu cresci naquela ideia de que eu não era pastor. Porque eu não tinha, no meu primeiro tempo na igreja, né? Quando era novo, eu não tinha a postura dos que tinham o ministério, assim, nato, né? Uhum. Tem cara que você vê ele se converter e começar na igreja... Você não olhava, você falava, você não tem essa característica. Eu não tenho perfil... Foi comigo também. Eu não tenho perfil pastoral, não. Eu acho que eu não sou nem crente. Mas é medo também, porque você olha e fala assim, ó, isso é um cargo de muita responsabilidade. Exatamente. E eu não sei se eu teria essa responsabilidade. E aí você vê, o cara lê a Bíblia mais do que você, o cara decora versículo mais do que você, o cara ora mais do que você, o cara vai nas vigílias mais do que você. Fala, mas esse cara é crente pra caramba. Ele vira exemplo pra você. Que bom, eu tive ótimos exemplos, tá? E sim, esses caras me ajudaram a melhorar. Esses caras, eles foram fundamentais de Deus. Depois de Deus, né? Depois de Jesus, esses caras foram muito importantes na minha vida, meus amigos. Mas o que aconteceu? Do mesmo jeito que eles me ajudaram, eles me atrapalharam. Porque eu via o ministério deles e eu falei, eu nunca vou ser assim, cara. Então eu nunca acreditei que eu seria um pastor. E Deus, ele teve que trabalhar na minha vida e me convencer de que eu tinha um ministério. De uma forma especial, Deus fez sem eu perceber. Quando eu vi, eu estava no ministério, fui obrigado a ir e assumir o ministério pastoral, meio que com medo, morrendo de medo, na verdade. Não, na minha opinião, o pastor estava errando de fazer aquilo, né? Apesar de eu não viver uma vida errada, de eu estar fazendo as coisas certas, de eu já ter mudado há anos daquele jeito mais solto que eu tinha de viver, né? Que não era exatamente solto, mas eu não era o perfil, né? E aí eu fui aceitando e mudando. Então Deus foi fazendo na minha vida tudo assim. Tá? Tudo assim, inclusive do jeito que conheci vocês, Deus vai trazendo as coisas. E aí foi profético. A minha igreja, ela foi profética. O meu ministério é profético, profético mesmo, teve profecia, inclusive profecia que eu não sabia que tinham feito a meu respeito. E dentro da minha igreja, um monte de coisa, eu diria quase tudo que acontece, Deus levantou um profeta para avisar que ia acontecer antes. Deus levantou um profeta e falou, olha, vai acontecer isso. E aí foi e aconteceu. Então, quando eu vim para o ministério, eu tinha um ministério que era profético, Deus fez acontecer e as coisas foram acontecendo no tempo certo. Tempo certo de Deus. E eu não tenho dúvida, Kleber, de que o momento de conhecer vocês e de ter contato com vocês foi de Deus para nós e para essa igreja. Foi muito importante isso. Deus fez esse negócio aí. Amém. E aí, cara, você fala um negócio aí, de novo, né? Sobre você não se reconhecer ou demorar para se reconhecer, porque você tem uma ideia, né? E é a questão da inteligência, a questão da arrogância, a questão disso e daquilo. Até você entender que tem coisas que não são arrogância, aí você fica preso. Então, você fala assim, eu descobri que eu era bonito, eu descobri que eu era inteligente. Kleber, uma coisa que eu demorei e aprendi também, que são os diferentes tipos de inteligência. Hoje você vai ver na internet homens falando que são muito inteligentes, teólogos natos, mestres, mestres. E você vai falar para ele assim, ele é mestre, ele é admirado, tem um monte de seguidor porque ele é mestre. E que bom que eles existem. Mas eles não são bons mestres. Então eu estou pegando a sua fala aí para eu poder fazer aqui uma fala que eu sempre quis fazer aqui e vou fazer outras vezes se Deus permitir. Tem bons teólogos no Brasil, tem teólogos maravilhosos no Brasil, mas esses caras, eles se limitam, eles são limitados neles mesmos, na arrogância deles,
na soberba deles e porque eles não têm misericórdia de homens como eu, como Kleber, como A, B, C, D, U, E. Esses caras não entendem o que é a igreja, apesar de entenderem tanto. Não todos eles. Tem uns 3 ou 4 teólogos muito bons, amorosos e verdadeiros que Deus usa. Tem outros que atrapalham a igreja. Por quê? Porque eles não ensinam, eles ridicularizam, eles não ajudam, eles atrapalham. Eles estão fazendo escândalo na internet ao invés de ensinar. Eu posso ensinar você e tirar o seu erro sem humilhar você, sem expor você. Eu só tenho que ensinar. O cara vai acabar ouvindo lá e falar, pô, aprendi uma coisa legal com fulano, aprendi uma coisa legal com ciclano, porque vocês são mestres, vocês estão para isso. O mestre está para ensinar. Uai, é o seu papel. Você sabe por que esse cara aqui achava que ele não era inteligente? Porque ele não sabe falar tão bem quanto você, ele não tem um português como o seu, ele não se formou dessa forma, ele não teve uma escola tão boa, não foi tão dedicado, sei lá, cara. Agora não tira a inteligência dele, olha a capacidade, olha como Deus usa. Provavelmente ele alcança muitos mais, milhares de almas a mais do que você. Por quê? E com o fruto ideal que é Jesus na vida daquela pessoa. Então, a inteligência, ela, na verdade, tem que ser chamada de inteligências. Então, as inteligências, elas funcionam assim. Tem coisas que eu vou alcançar, que eu vou conseguir do meu jeito, e tem que saber falar direito muitas vezes, que você falando bem nunca vai conseguir. E você que é mestre, e alguns mestres de mestres, né? Mestre de mestres, você precisa ensinar as pessoas, alcançar as pessoas. Tira a sua arrogância. Se preocupe em ensinar. A glória não é saber. A glória é conseguir ensinar. A glória está em conseguir ensinar. Se você só provar que você sabe, você não conseguiu nada. Mas se você me ensinar, você conseguiu muito, porque aí eu melhoro. Então eu vejo homens muito inteligentes e capazes na internet com discussões idiotas. Tem gente aí, cara, que está perdendo tempo ainda com o assunto que está sendo discutido há séculos, só para dizer que ele tem um posicionamento inteligente, perdendo tempo, e Jesus está voltando, os caras estão começando uma guerra a mais por dia aí, meu. Enquanto isso, o Kleber está ganhando alma aqui na comunidade. Então é assim, fica a dica para você que é inteligente, tá? Isso aí é arrogância, tá? Você não tem que me provar que você é inteligente, você tem que me ensinar, com todo respeito a todo mundo, seu retardado. Eu sou um idiota mesmo. Mas com essa minha idiotice, Deus ainda me usa para um monte de gente. Eu glorifico o nome dele por isso, que ele consegue usar um incapaz. Eu não sou preguiçoso, eu não sou relaxado. Eu trabalho que nem louco, eu levanto de madrugada, eu vou dormir tarde. Tem que vir ver a minha realidade. Então, assim, depois que eu comecei a conhecer a realidade do Kleber, do Alcubo, a comunidade, aí que eu tive as experiências gostosas que eu tô tendo agora e vendo um monte de gente linda, gente de verdade, gente maravilhosa. Eu não tinha contato com essas pessoas, não era nem preconceito, eu só não tinha contato. Agora eu tô tendo. Eu acho que tem muito mestre aí que precisa ter mais contato com a necessidade real. Vocês são mestres mesmos, vocês são bons mesmos, vocês são inteligentes mesmo. E vou dizer mais, viu? Eu gostaria muito de conviver, de ter a chance de conviver com muitos de vocês, de ficar perto de vocês para aprender com vocês. Eu ia melhorar muito se eu conseguisse fazer isso. Mas definitivamente, tem coisas que vocês falam que são podres. Podres. O senhor estava falando sobre... A gente estava, né, falando sobre inteligência e arrogância. E existem coisas que me faz acreditar que eu sou uma pessoa inteligente. Mas também existem coisas que me faz entender e parar para que eu não passe da inteligência para arrogância. Porque é muito fácil a gente chegar nessa condição, nessa estatura de arrogante. Um pulinho ali. Por exemplo, eu vou escrever uma música, essa música viraliza, essa música vira uma música conhecida, vira um sucesso, do sucesso ela vira um hit, de um hit ela vira um hino. A probabilidade da arrogância tomar o meu coração ao ponto de falar assim, ó,
eu sou bom o suficiente para não ouvir mais ninguém e achar que a única pessoa boa sou eu, isso é uma arrogância. E a linha é muito fina, é muito tênue, né? Pra gente cair para esse lugar. É um pulinho ali no abismo. Eu fui participar de uma reunião que eu fui chamado para mentorear, para ser um mentor de um grupo de pessoas brilhantes. Eu indo para essa reunião, eu pensei, o que eu tô indo fazer nesse lugar? Na mesa tinha uma psicóloga que ela tem mais de 10 anos em exercício, né, da psicologia. Tinha um gerente de projeto social, tinha... enfim, tinha umas 6, 7 pessoas lá e todos eles brilhantes, todos eles com formação, tudo legal. Todos eles que já executam algum tipo de atividade. E eu tava lá para mentoreá-los. Quando eu compartilhei de um monte de coisa que eu tinha, eles perguntavam algumas coisas para mim no meio, eu percebi que tinha uma psicóloga, a psicóloga que estava ali também participando daquela mentoria, ela tava com um caderno e uma caneta, e a cada vez que eu falava alguma coisa, ela baixava a cabeça e fazia uma anotação. Aí ela voltava de novo, presta atenção. Aí eu falava de novo alguma coisa que eu não sabia se era relevante ou não, propositalmente, ela baixava a cabeça e escrevia de novo alguma coisa. E começou a me gerar uma curiosidade. Falei, mano, o que será que ela tá escrevendo? Por que será que ela tá escrevendo? O que será? Será que eu tô passando num teste? Será que o que tá rolando? Ela tá fazendo meu perfil psicológico. O que será que tá rolando? Quando acabou essa mentoria, eu tava indo embora, falei, mano, preciso almoçar. Ela falou, pera só um pouquinho, não vai embora não. Preciso conversar com você. Ela juntou mais uma outra líder, né, ali. Falou, fica aqui comigo. Aí a outra líder falou, eu também tenho umas perguntas pra fazer. Queria fazer essas perguntas sem o pessoal. Falei, então, vamos lá. Aí uma delas falou assim, a minha pergunta é... Ela pegou assim o papel dela aí. Como que você faz pra criar suas filhas? Aí eu falei, mas essa pergunta é uma pergunta com qual o cunho? É uma pergunta de cunho profissional ou de curiosidade mesmo? Ela falou, não, é curiosidade. Por quê? Porque a gente conheceu a sua filha mais velha e em exercício também, que é missionária. E a gente vê o quanto a educação foi importante para ela se tornar a pessoa que ela se tornou. E eu queria saber como que você faz isso. Como que vocês fazem isso, você e sua esposa. E aí eu falei para ela alguns princípios que a gente tinha desde o começo até hoje. E ela anotou. A outra falou, como que você faz para você lidar com a liderança, as lideranças que você está à frente, por exemplo, do projeto social, da barbearia, do Alcubo, da igreja. Como que você faz para você gerir essas frentes? E aí eu expliquei, e elas, anotaram. E elas foram anotando ali depois de toda a reunião, de toda a mentoria. Aí acabou. Na hora que eu tava indo embora, eu entrei no carro e fiquei uns 5 minutos me olhando no espelho. Porque eu falei, cara, eu tenho uma inteligência diferente. Por quê? Porque pessoas muito inteligentes, eles estavam querendo saber como eu uso a minha inteligência para chegar num resultado que eles olhem e falam, mano, esse resultado é bom e eu quero. Exatamente. Só que em um momento eu olhei pro espelho e falei, para, porque daqui para frente é arrogância. É perigoso. Daqui para frente é arrogância, então para daí, para agora. É o perigo, exato. Sabe o que é legal, Kleber? É que você tá falando de uma coisa que eu chamo de vida que funciona. É que assim, se você pegar um cara profissional, ele vai dar um nome para isso que você falou agora, beleza? Aí você pega um cara que nem eu, que vive a vida, que aprende com a vida, né? Eu também estudei, tá, gente? Também estudei, viu? Estudei normal, todo mundo estuda, fiz faculdade, teologia, né? Sou formado, sou teólogo, tal, né? Sou bacharel em teologia, aquela coisa, tal. Não fiz mais porque eu tenho, sem arrogância, eu tenho muito o que fazer. Eu pastoreio, né? Mas o conhecimento empírico, que é o conhecimento que o senhor adquire com a vida, acaba sendo... Então eu tenho o empírico, né? Eu sou o cara lá, eu sou o fruto da ciência social, o trabalho. Então o que acontece? Eu, além de ter estudado, que é minha obrigação, eu vejo isso como se você pode, estude, né? Mas
Nem todo mundo consegue, tá? Mas é outro episódio isso. Então eu estudei. Agora o fato é que tem cara que ele vive para isso, é o dom dele, é a cabeça dele, ele é um mestre, outra pegada. Agora olha que legal, a vida que funciona, Kleber, que é o que você tá me falando aí, né? E olha o que nós estamos falando aqui. A gente tá falando do ao cubo, né? E olha do que nós estamos falando, porque é isso que interessa, é isso que funciona no final das contas. Já que nós estamos gravando isso aqui é uma igreja, né? Nós temos que falar para crente, para gente, para funcionar na vida das pessoas. A curiosidade de saber da vida dos outros é fofoca. Agora, aprender, crescer com isso aí é um propósito bom. Então, essa coisa, a vida que funciona. Você sabe que nem todo mundo que estuda, Kleber, aliás, poucas pessoas que estudam, né, estudar em si, a vida dele funciona. Agora, a questão é a vida que se tem, né? Então, quando você pega uma pessoa que a vida dele funciona, e aí você vai descobrir uma inteligência ideal, né? Ou seja, o que eu sei funciona, faz a minha vida ser boa. Fora isso é trapo de imundícia, é bobagem, né? É conhecimento por conhecimento. Eu conheço tudo, mas a minha vida é uma droga. Eu conheço tudo, mas eu sou infeliz. Eu sei um monte de coisa, mas a minha família não é boa, meus filhos não estão felizes, sei lá, meu casamento é uma droga, né? Aliás, você que tá com problema familiar, viu? Você precisa ser orientado e ajudado por alguém que a vida pessoal dele funcione. Teoria, meu amigo, é uma coisa. Ninguém dá o que não tem. Ou você entende isso, ou você vai viver dando murro em ponta de faca, tá? Eu preciso ter na minha vida aquilo que eu te entrego, viu? Eu preciso ter, senão não tenho o que te entregar. Então, a vida que funciona foi o que impressionou essas pessoas. E, Kleber, você tem noção do quanto você tem que ser inteligente no meio de tantos enganos, no meio de tantas armadilhas da vida para conseguir ter uma vida que funciona? Então, as suas filhas, elas são exatamente o reflexo disso, né? Tá funcionando. Quem vê as suas filhas sem você, não vê, não sabe que ela é do Kleber. E depois de descobrir que elas são filhas do Kleber, vai ficar tentando ligar os pontos. Por quê? Se eu ando com você, eu dou risada com você, eu brinco com você, eu vejo você evangelizando, você é um cara, meu. Aí daqui a pouco eu descubro que você é pai daquelas meninas. Você tá entendendo? E aí a gente vê os olhares delas pra você, né? Eu disse pro Kleber, pro homem das camisetas, outro dia sobre você. Eu falei assim, o Kleber tem um problema, né? Que problema? Cara, casar as filhas dele. Por quê? Bom, as meninas são lindas, né? Não é esse o problema. Qual é o problema? Ele... A régua. A régua, cara. Ele... A gente já teve essa conversa, né? Falou, a régua tá alta, vocês vão ter dificuldade para encontrar alguém... Porque elas conhecem o pai. Pra vocês olharem e falar assim, puxa, isso aqui não se parece com o que a gente tem como um protetor. Como a filha que é criada por um pai desses, e o Kleber é paizão, né? Então, o Kleber é apaixonante, né? Assim, você vê ele com as filhas. Eu sou pai, cara. Eu sou pai, eu sou avô. Eu sou apaixonado por essas ideias. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei de propósito. Porque eu tinha 2 textos aqui para falar sobre isso, para inclusive as pessoas que estão assistindo entenderem que a vida de um pastor e de um professor, mestre, é uma vida de aprendizado eterno. Sempre. Né? Por quê? Porque quando um pastor, ou quando um pregador, ou quando um evangelista, quando um professor está lecionando, está compartilhando de uma informação que ele tem, ele está aprendendo mais. Ele está aprendendo mais porque ele buscou para compartilhar e ele está aprendendo algo novo que é inspirado por ele na hora. Eu tenho 2 textos aqui para compartilhar com vocês muito importantes que, inclusive, eu descobri faz pouco tempo. Tem menos de um mês que eu descobri esses 2 textos. O primeiro é de Paulo Freire, que diz assim: quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Esse é um texto filosófico e muito necessário.
para você entender o quanto o pastor, o professor, o seu professor, ele está aprendendo enquanto está te ensinando. E o segundo é de uma cantora e poetisa Maria Bethânia, né, da MPB, que ela disse assim, ó: quanto mais a gente ensina, mais aprende quem ensinou. É poético, filosófico e real. Porque eu tenho aprendido... A época que eu mais aprendi jiu-jitsu é a época que eu passei da condição de aluno para professor. Porque eu aprendo todos os treinos. Quando eu vejo um aluno errando, quando eu vejo um aluno acertando, quando eu ensino algo que eu acho que é o básico para ensinar, e no meio do caminho eu aprendo coisas que eu vejo necessário na movimentação. O cara, quando ele precisa ensinar, assim, muito do que eu cresci foi depois de pastor. Por quê? Porque você, além de viver, né, você experimenta, né, a experiência do dia a dia, o que acontece vai te trazer conhecimento, vai te trazer base, né? Você vai amadurecendo. Você vai ter que ensinar. E para ensinar, você tem que se preparar. Você vai ali, vai ver, vai pensar no tema. E aqui na igreja tem uma dinâmica, né? Eu faço muita coisa, graças a Deus. Deus é bom. E eu não me paro, né? Então, tudo. Você vai me ver aqui na obra, você vai ver literalmente eu aqui na obra, né? Trabalhando na obra mesmo, aqui. Física, obreiro. É o verdadeiro. Obra de obreiro. Ontem a gente estava fazendo a escada nova da igreja, eu e mais 4 irmãos aí. A gente literalmente colocando as bases da escadaria nova da igreja. Né, que ela é de aço, e nós colocando no lugar, eu que estava ali desenhando os ângulos tal, cortando o ferro, o irmão Antônio, a gente ali ajudando e aí soldando no lugar, ajudei a soldar inclusive, né, dei uns pinguinhos de solda lá. Então você vai me ver em todo canto, mas você vai me ver dando a palestra de casais, você vai me ver pregando na igreja, você vai me ver dando aula para os obreiros na sala de teologia, gabinete pastoral, e você vai me encontrar lá no gabinete, aconselhando todo tipo de pessoas que vêm do jovem, adolescente, ao casal, ao idoso e tal. Beleza. Então, quando eu vou dar aula, seja para aula de teologia, quando eu vou fazer, né, uma palestra, eu tenho que estar com o conteúdo pronto. Então, você tem que aprender para ensinar. Qual é o tema dessa vez? Você não vai falar igual você falou da outra vez, esse tema em outro lugar. Você vai trazer algo novo, você vai somar. E aí é uma brincadeira que os meninos fazem comigo, falam assim: o senhor já preparou a palestra? Então, ou eu estou dando palestra aqui, ou eu estou em alguma igreja dando palestra, ou eu vou dar aula, vou pregar, tal. E eles perguntam para mim sempre, né? O senhor já preparou a palestra? Meus filhos perguntam, minha esposa pergunta, os obreiros perguntam, essa raça que anda comigo aqui pergunta. Ô raça, cara. E eu olho pra cara deles e respondo a mesma coisa. Ó, tá aqui, ó. Já tá aqui. Tá aqui nada. Você tem que buscar conteúdo, né? Você tem que ir lá e você vai buscar coisas. Deus dá coisas novas na hora, Deus dá. Mas o fato é que você tem que procurar. E aí você aprende, você cresce, você melhora, você se... Por que um homem e uma mulher se tornam seres melhores quando eles se tornam pais? Porque eles se ensinam. E quando eles ensinam, eles aprendem coisas novas. Se preocupam em ensinar, em fazer, dar exemplo. E aí eles têm que dar exemplo, eles têm que aprender coisas novas para ensinar e eles aprendem ensinando. Exatamente. E aí vem o processo de Deus nas nossas vidas. É aí que vem a música do Alcubo, com certeza. Quando ele está preocupado com o que ele vai falar. Sim. Ele vai pedir para Deus a letra. O pastor está preocupado com o que vai pregar. Ele vai pedir para Deus a palavra, né? Vai para a Bíblia e vai pedir para Deus. E eu faço um negócio aí que para muitos vai ser um pecado que eu vou falar agora, tá? Esse processo serve para alguns pastores aí. Eu tenho certeza que serve. Você pode não gostar do que você vai ouvir, cara, mas é bom ouvir. Olha, tem igreja... É fogo. Eu queria falar um negócio aqui agora, mas vai ser bem duro de falar, acho melhor não falar. Tem igreja ruim. Vou falar. Tem igreja ruim. Tem igreja ruim com gosto. Ruim com gosto. Ruim. Ela é ruim. Mas ela é boa, ela ganha almas para Jesus. Então falou primeiro a arrogância, agora falou a sabedoria. Ela é ruim. Mas ela é muito boa, ela ganha almas para Jesus. Não dá para explicar isso agora, fica só com essa parte. Agora o fato é uma realidade. Que nessas igrejas, e aí não adianta você tentar aprender esse mistério agora, você vai pecar. Não, vai ter gente nos comentários que vai querer saber o nome da igreja. Se você quer saber, escreve nos comentários aqui, ó. Não precisa nem... não precisa se preocupar se ela é ruim ou boa, não. Se preocupa com a segunda parte que eu tô falando.
Tem igreja que o cara, para pregar, ele vai lá e ora para Deus dar uma palavra para ele. E ele vai lá e prega. Tem igreja que o cara, para pregar, ele vai lá e passa uma semana estudando para preparar uma palavra de 35 minutos pro domingo. É verdade. E ele vai lá e prega. E tem pastor que já é mais inteligente, ele faz as duas coisas. Ele não sobe para pregar só com o que ele leu. Ele não sobe para pregar só porque ele orou. Então, eu consigo aprender com os dois. Por quê? Porque eu vejo o milagre que acontece na primeira. Um ignorante que mal leu o texto e Deus fazer o que faz. Porque, olha, gente, eu tenho visto um milagre na terra. Depois Deus cuida, cerca ele, prepara ele, manda alguém para ensinar. Não é o ideal. E os dois são inspiração. Os dois. Né? Os dois são inspiração. E aí um fica falando besteira do outro. O cara que não estuda, fala besteira do cara que estuda. O cara que estuda demais, fala besteira do cara que não estuda. E o primeiro faz mais milagre do que o segundo, cara. Prestem atenção no que eu estou falando. Tem muito milagre que não é explicado pelo segundo. E ele arrogantemente. Outro dia eu vi um teólogo falar assim, ó. Vai ter muito cara, muito profeta, muito isso e muito aquilo. Falou aí na internet. Né, que vai para o inferno depois. Nunca vos conheci. Eu digo a mesma coisa desses teólogos aí, viu? Que não tem amor por ninguém. Que não vão lá. Que estão sentados aí falando essas besteiras aí, sem ir lá cuidar das pessoas de verdade. Entende? Então, assim, o cara ignorante, ele tá lá na Xassa, lá, levando a cesta básica. Esses caras trabalham que nem doido, viu? Esses caras trabalham que nem doido. Eu ouço muito mais testemunho deles. Quem foi na casa do cara lá foi ele. Então, a gente precisa dar uma melhorada, né? Precisa pensar nisso aí, porque eu acho que o segundo precisa do primeiro, viu? O segundo precisa do primeiro, precisa muito, porque precisa mais amor, precisa mais prática, né? Esse primeiro aí é o que está no Brasil inteiro. Impressionantemente, quem está no Brasil inteiro, no verdadeiro Brasil, esse Brasil terceiro mundo, o periférico, é o segundo cara. Então nós precisamos ajudar o segundo cara. Né? Nós precisamos ajudar o segundo cara, precisamos dar suporte. Pastor, eu posso fazer uma ilustração aqui? Claro. Tem um cara chamado Cacau, que ele é rapper, e é rapper de muitos anos também. E ele é um poeta. Ele também é pastor, e eu conheço ele desde quando ele cantava no Mundão. E ele trouxe uma ilustração esses dias no Instagram, de forma muito ousada e assim, me emocionou muito. Ele contou uma história. O corpo tava andando dentro de casa e ele deu um tropicão na quina da cama. E o dedinho entortou. O dedinho ficou com raiva e deu um grito pra cabeça. Falou assim, você não tem olho não, tio? Você não sabe, você não consegue enxergar? Aí o olho falou assim, você tá de brincadeira. Você que não recebeu o comando certo e agora tá colocando a culpa em mim. Aí o pé falou assim, eu tenho que trabalhar pra todo mundo aqui nesse corpo agora? Aí o olho falou assim, revoltou e falou assim, mano, eu vou trocar ideia aqui com o coração aqui, porque o pessoal tá achando lá embaixo que eles estão trabalhando mais que a gente. Aí os caras começaram uma rebelião. O coração falou, mano, eu vou parar de mandar sangue pra ele pra ver se ele trabalha sozinho. Aí o pulmão falou assim, mano, vou parar de oxigenar. Aí o rim falou, vou parar de filtrar o que precisa filtrar. Vamos ver se ele trabalha sozinho então. E aí os caras começaram a criar uma revolução. Porque o dedinho achou que o que ele fazia era mais importante do que o resto das coisas. Né? E isso tudo, é óbvio que se encerra essa ilustração do Cacau, do Cacau Siqueira. Ela se encerra de uma forma muito poética e linda, falando da importância de todos os membros do corpo. E quando a gente olha para um lugar onde pessoas se sentem mais importantes do que as outras, porque elas acham que elas têm mais para oferecer do que a outra, e de que é mais importante aquilo que ela tem do que o outro, ele passa da inteligência para arrogância. Essa é a linha tênue da inteligência para arrogância.
É isso, eu acho que tem muito teólogo, e eles são estúpidos demais para ouvir isso muitas vezes, né? Que está perdendo o seu tempo, né? Inútil para Deus, e só importa é o que nós somos para Deus, viu? No reino de Deus, e aí está perdendo. Então, o que você acha, meu irmão, de você se tornar útil para a igreja, em vez de útil para si mesmo, e se tornar admiravelmente bom naquilo que você faz fazendo, viu? Falar mal dos outros, criticar os outros, mostrar o quanto o cara é burro, o quanto o cara está enganado, não ajuda nada. Agora, se você todo dia, caladinho aí, ensinar um ponto, você sabe que está sendo ensinado errado, do jeito certo, com sabedoria, vai alcançar todo mundo. E aí eu vou melhorando, porque eu vou aprender com você, falar, o certo é isso aqui, ó, que o meu irmão ali está falando. Eu aprendi uma coisa com o irmão, eu talvez seja burro demais né, e não queira falar o seu nome, arrogante, mas eu vou falar, uma pessoa me ensinou, eu aprendi em tal lugar ou com alguém. Então eu acho que nós precisamos melhorar isso, porque aí o corpo todo vai funcionar e não vai colapsar, não é verdade? Nesse sentido, às vezes os pequenos estejam mais unidos do que os grandes, né? Eu gostaria de convidar muitas vezes essas pessoas para estar conosco nessa mesma batalha aí, né? Pela causa do Evangelho. Bom, agora quais são os próximos projetos? O que é que está na cabeça do Ao Cubo para o ano que vem? Porque nós estamos em dezembro, cara. Nós começamos dezembro. Eu quero saber o que é que vocês estão preparando. É isso aí. A gente sempre faz tudo de forma proposital. Então a gente conversa. A gente, inclusive, hoje é terça-feira, para quem não sabe, nós estamos aqui numa terça-feira, pela manhã, aqui na ICB, no estúdio da ICB, e toda terça-feira é um dia que a gente se encontra, fora de show, fora de saída do Ao Cubo, a gente se encontra para a gente se reunir, discutir temas, discutir quais são os próximos passos de curto, médio e longo prazo, toda terça. A gente alinha pontos que deu errado no final de semana, alinha pontos para os próximos eventos, para as próximas apresentações, e não só para ter uma apresentação artística bonita, mas para a gente conseguir chegar, né, a conseguir realizar aquilo que o nosso coração produziu de forma proposital, que é salvar pessoas. A gente quer fazer com que tudo promova isso, né? Então, a gente hoje, inclusive, tem uma reunião como essa, e as nossas reuniões, elas têm nos levado a lançar um próximo álbum no primeiro semestre de 2026. Então nós lançamos 2 músicas, já que a primeira desse álbum é A Dança da Vitória e a segunda Eu Vou Viver, com participação de Eli Soares. A gente tem já algumas músicas prontas para esse álbum. Muito provavelmente a próxima música de trabalho nossa vai ser uma música que tem participação especial de mais 3 artistas do trap, que é uma vertente do rap nacional, né? Do rap, e que é o 2 Metro, Nesk, Only e o Bruno Ramos. Eles participaram de uma música com a gente chamada O Barco. A música tá pronta também, e essa vai ser o próximo lançamento do Ao Cubo logo no começo do ano. E a seguir nós lançaremos alguns projetos que também já está sendo trabalhado. Já gravamos algumas coisas, que é releitura de algumas músicas nossas que não foram divulgadas, não que não foram divulgadas, perdão, que não foram trabalhadas, né? Então, nós temos músicas aí como Naquela Sala, 1980, Cicatrizes, Cheguejê, Nasci Pra Vencer, músicas que nós trabalhamos e que as pessoas majoritariamente que conhecem o Ao Cubo conhece o Cubo por conta dessas músicas, mas nós temos as músicas que a gente costuma dizer que faz parte do lado B do disco. Para quem não sabe o que é lado B do disco, o disco, que era conhecido como vinil, ele tinha o lado A e o lado B. Quando a gente colocava no lado A, eram as músicas mais conhecidas do disco. Música de trabalho, as músicas de trabalho do grupo, eram as músicas que estavam no lado A. Quando você virava o disco, tinha as músicas do lado B, que eram as músicas que o músico gostava de fazer. Que ele não fazia intencionalmente para ser uma música comercial e chamar a atenção das pessoas comercialmente falando, mas eram músicas que nasciam do coração puro do artista. Então a gente vai fazer uma releitura, a gente já começou a gravar isso, né? Nós temos já músicas e vídeos prontos dessas releituras. Fizemos agora de 2 músicas, uma delas é Filhos e a outra música é a Quem Te Viu.
E a gente pretende agora, ainda nesse ano, gravar mais umas 4 ou 5 músicas pra gente deixar mais um álbum de releitura pronto de audiovisual, né? Que a gente costuma dizer que é gravado ao vivo, para que as pessoas vejam nessa nova formação, nesse novo formato do Ao Cubo, que é de JFJ, Luliwana e eu, Kleber Ao Cubo, cantando músicas que as pessoas conhecem, mas a gente não trabalhou tanto. Então tá, essas músicas aí que você vai gravar, você vai gravar ao vivo essas? Você está gravando ao vivo essas aí? A gente está gravando em estúdio, tá. Mas ao vivo. Né? As pessoas veem de forma orgânica. Legal, não é aquele negócio de grava, volta de novo. Entendeu? Grava. É a parada que gravou, valeu. Legal. Tá, beleza. Então é o seguinte, dia 27 vocês vão estar aqui, certo? Beleza? Né? Não tem a ver com o pó de casa, mas vamos aproveitar. Vamos aproveitar, é isso aí. Dia 27 vocês vão estar aqui, então tenta ver se no dia 27 você já pode mostrar alguma coisa do que... Não digo tá as músicas novas, mas sei lá, anunciar, falar, dar alguma palhinha aí pra gente no dia do que vem pelo ano que vem. Por quê? Bom. Porque para nós vai ser maravilhoso, é evidente, não podemos perder essa oportunidade de tentar, pelo menos, né? E a galera vai estar aí, né, meu? Vai ter uma galera aí que ouviu falar o Cubo, eles vêm que vêm. E eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes aí de estar com você. Você que quer ouvir o Cubo aqui na ICB Casa Branca em Suzano, às vezes as pessoas perguntam, pô, mano, mas o Ao Cubo vai cantar o que na igreja? A gente vai cantar naquela sala, 1980, Mil Desculpas, Cinderela, Tcheguedê, Nasci Pra Vencer, Põe na Conta. A gente vai cantar os sucessos do Ao Cubo. Vai ser aproximadamente 1 hora de apresentação com muita música boa, com muita ideia, troca de ideia. A gente vai abrir... A gente faz isso poucas vezes, tá? Mas nesse dia em específico a gente vai abrir pra pergunta. Você que tem uma pergunta guardada, traz essa pergunta aí. Você vai ter direito de fazer uma pergunta, algumas perguntas pra gente aí da plateia e a gente vai responder pra vocês algumas coisas. A gente vai fazer um podcast ao vivo. Já pensou? Que louco? Eu acho que vai ser fantástico. Bom, gente, pra quem não sabe, andar com o Kleber é isso mesmo. É assim, você assiste o show do Kleber, você vai gostar, né? Estar com ele é isso aí, é muito legal, é gostoso estar com eles, a gente literalmente troca ideia. O Kleber, ele troca ideia. Ele é o cara com quem você quer trocar ideia boa, anda com o Kleber. É isso, é natural. Você tá com ele, meu amigo, vai ser bom, vai ser sempre bom. É divertido, é legal e funciona. Funciona mesmo, é aquele cara que você vai ter o que falar com ele o dia inteiro, porque ele é de ideia, o cara é bom de ideia e tá tudo certo. Então eu tô tendo essa experiência gostosa, né? Além desse momento aqui que a gente tá gravando, e graças a Deus, por conta de outras coisas, a gente tem, eventualmente eu consigo estar perto deles, né? E é isso, o Ao Cubo é fantástico, o Ao Cubo é um grupo maravilhoso, Deus usa os caras mesmo, esse moço tem um chamado de Deus maravilhoso. É gostoso de ver. Se você gosta das coisas de Deus, gosta do Evangelho, você vai gostar de ver, né? E não é só ele que tem isso, sim, tem muitos. Eu quero conhecer outras pessoas também, né? Mas quero sim te convidar para estar aqui no dia 27, participando do show do Ao Cubo com a gente, né? É um momento evangelístico, tá? Sim. A gente quer você e as outras almas aqui. Traz aquele amigo seu, aquele amigo que você sabe que precisa, aquele amigo da comunidade. Uma excelente oportunidade. Que você sabe que precisa ter um encontro com Jesus. Acredite, Deus tem usado o Ao Cubo para isso e nós queremos apresentar isso para vocês aqui. Deus abençoe, quero agradecer. Kleber, você, negão. Tamo junto e misturado, muito obrigado aí pelo carinho, sempre pelo apoio, pela ajuda, né, pessoal, antes de falar sobre ministério, mas também nas ajudas que o senhor tem oferecido. É muito importante a gente deixar divulgado, né, algumas ações que é feita nos bastidores, não com a intenção de que as pessoas saibam, né, que a gente sabe que o senhor, junto com os seus meninos, com os seus filhos na fé, fazem por aí, e não na intenção de divulgar, mas algumas ações que nós fizemos com o Ao Cubo, como o hambúrguer, né, a ação do hambúrguer que a gente fez ali na pré-divulgação da música Eu Vou Viver, que nós fomos aí em algumas comunidades, doamos hambúrguer para a comunidade, cantamos nas comunidades, foi uma ação em conjunto com a ICB, né? Mas nem digo como instituição, mas como pessoa física do Pastor Hélio, junto com os irmãos que fazem parte ali
da ICB também, que se doaram a sua mão de obra e também pertences para poder fazer essa ação junto com a gente. Foi muito emocionante, inclusive. Muito obrigado por isso. Obrigado também por ter ajudado na mudança da minha mãe, que, né, mudou de São Paulo para Valinhos nesse último mês. E vocês me ajudaram também nessa mudança, com caminhão, com mão forte, né, ajudando a carregar as coisas. E eu sou muito grato aí por cada detalhe, por cada coisa que vocês têm feito e tentado mostrar que é gostoso andar junto, né? Muito obrigado por isso. Que Deus continue abençoando vocês, dando saúde para continuar ajudando não só a mim, mas outras pessoas que virão também, tá? Quero deixar minha rede social aqui, que é Kleber Ao Cubo Oficial, a minha pessoal, né? No Instagram, TikTok, Facebook. E a do Ao Cubo, que é o Cubo Oficial. Na minha rede social tem a rede social de tudo que eu sou envolvido, do projeto social Nasce Pra Vencer, da barbearia, da igreja que eu faço parte, que é a Cogic 3 Resgate Pra Vida. Inclusive eu estava assistindo o Pó de Casa com o Bispo Ivo Mariano, que é o meu pastor, no qual me ensina muito. Cara, e acredito que aprende muito com a gente também. Cara, fantástico. Que é o que a gente está falando aqui. E é isso. Muito obrigado por todo o carinho. Deus abençoe. Tamo junto, dia 27. Não. É isso aí, Kleber Ao Cubo conosco hoje aqui no Pó de Casa. Veio 2 vezes gravar o conteúdo, dessa vez sai em nome de Jesus. Agradeço de coração estar com ele, maravilhoso, filho de boa mãe, viu? Então, cara, fomos lá, realmente, ele que falou disso aí, né? Nunca falaríamos. Estivemos junto com ele para fazer a mudança da mãe dele, né? Porque... né? Kleber não sabe arrumar carga no caminhão, desculpe, tá? Não é a dele. Eu nem vi o caminhão na hora que chegou. O pastor se encarregou de organizar lá o caminhão, mano. Na hora que eu fui ver já tava tudo então, organizado, tudo certo. Isso aí tem raiz, tem berço, viu? É uma mãe fantástica. E abraço pra ela. E foi muito legal, obrigado por estar aqui conosco hoje, tá? E vamos junto até o dia 27, em nome de Jesus. Tamo Deus junto. abençoe. Conta sempre comigo aí. Obrigado. Beijo pra vocês, viu? Vamos pra outra, se Deus quiser.